já sentiu uma conexão tão forte com alguém que parece que vocês já se conheciam há muito mais tempo do que realmente têm juntos? Como se aquele reencontro tivesse sido marcado antes mesmo dessa vida começar? Pois é, pode ser que vocês estejam repetindo um amor vivido em uma vida passada? Isso mesmo. Às vezes, a história que você está vivendo agora já teve capítulos anteriores, e o que parece coincidência pode ser destino. A ideia das vidas passadas está presente em muitas religiões e tradições espirituais e vem sendo estudada até por pesquisadores que analisam memórias e comportamentos que não se explicam só por essa existência. Quando falamos de encarnações anteriores, falamos também de laços que se mantêm vivos, como karmas, padrões emocionais e, claro, relacionamentos que continuam se repetindo até que algo seja compreendido, curado e finalizado. E sim, existem sinais claros de que o amor que você sente hoje já foi vivido antes. É um amor do passado? Às vezes o sentimento é tão intenso que parece que não começou do zero. Você conhece a pessoa e logo nos primeiros momentos já sente que existe uma ligação antiga, inexplicável. É como se o tempo não fosse suficiente para justificar tanta afinidade ou tanta dor, porque sim, amores de vidas passadas também podem vir com desafios profundos. Um dos primeiros sinais de que pode se tratar de um amor do passado é a sensação imediata de reconhecimento. Aquele olhar que cruza com o seu e faz tudo ao redor parar por alguns segundos. Aquela voz que você ouve pela primeira vez, mas parece que já te acalma há séculos. Isso não é ilusão, é a alma respondendo a uma energia que já conhece de outras vidas. Outro sinal muito comum é a intensidade emocional quase desproporcional. Vocês mal se conhecem, mas tudo já é profundo demais. Amor, ciúmes, conexão, saudade, tudo é mais. Às vezes essa intensidade até assusta. E sabe por quê? Porque o coração reconhece uma história que a mente ainda não lembra. É como se os sentimentos já estivessem guardados e ao reencontrar essa pessoa, tudo viesse à tona sem você entender exatamente o porquê. Também vale observar o padrão de encontros e desencontros. Amores de vidas passadas nem sempre são fáceis. Muitas vezes existe uma dança energética de aproximação e afastamento, como se algo precisasse ser resolvido antes de vocês conseguirem viver aquilo com leveza. É como se o universo estivesse dando a chance de finalmente acertar o que não foi possível lá atrás. Em muitos casos, essa relação ela vem carregada de aprendizado espiritual. Isso significa que ela não é sobre romance, mas sim sobre evolução emocional, cura de feridas antigas e superação de medos que vêm se repetindo. Às vezes esse amor, ele reaparece para te ensinar a se valorizar, a perdoar ou até a dizer não, com coragem. E tem mais, pessoas que viveram um amor em outras vidas costumam sentir sintomas físicos ao reencontrar essa alma, como calafrios, a aceleração do coração ou aquela sensação no estômago, como se algo importante estivesse para acontecer. É como se o corpo lhe respondesse a uma memória que a alma nunca esqueceu. A partir do momento em que você começa a perceber esses sinais, fica muito mais fácil de entender que existe algo além do que os olhos conseguem ver. E quando essa consciência chega, tudo muda. Você começa a encarar a relação de um jeito mais profundo, mais espiritual e pode, inclusive, encontrar respostas para perguntas que você nunca conseguiu explicar. Bom, reconhecer que esse amor vem de outra vida não é só sobre romantismo, é sobre cura, propósito e libertação. E talvez, só talvez, esse reencontro tenha sido a chance que a sua alma esperava há muito tempo para finalmente viver essa história da forma certa. Padrões repetitivos. Não é só o amor que retorna. Muitas vezes a forma como você ama, sofre, se entrega ou se anula também vem sendo reciclada ao longo das encarnações. Você já percebeu que vive caindo no mesmo tipo de relacionamento? Que por mais que mude de parceiro,
o roteiro parece sempre o mesmo? Isso pode ser reflexo de padrões emocionais e espirituais que vêm se repetindo há várias vidas. É como se a alma ela carregasse registros antigos que, mesmo sem lembrar conscientemente, continuam influenciando suas escolhas, suas reações e relacionamentos atuais. E se esses padrões não forem percebidos e curados, eles continuam se repetindo vida após vida, como um ciclo que parece não ter fim. Esses padrões podem surgir de experiências mal resolvidas do passado, abandono, uma traição, uma culpa que ficou com você, ou até um voto que a sua alma fez em uma outra vida, como de nunca mais amar, por exemplo. Tudo isso fica registrado no seu campo espiritual e atua de forma silenciosa, influenciando como você se conecta com as pessoas hoje. Por isso é tão importante buscar autoconhecimento, entender o que você está carregando, que já não faz mais sentido nessa vida. Às vezes você está vivendo com medo de ser feliz no amor, mas esse medo nem é dessa existência. Ele pode ser um reflexo de uma dor antiga que ainda está pedindo cura. Toda nova encarnação é uma oportunidade de fazer diferente. É como se a vida dissesse: agora você pode olhar para isso com mais maturidade, com mais luz, com mais consciência. E quando você aceita esse chamado, começa a transformar a sua realidade aos poucos. Mudar os padrões que se repetem é um ato de evolução espiritual. E não precisa ser um processo pesado. Às vezes, só de você perceber que está preso em um ciclo já é um grande avanço. E a partir daí você pode começar a fazer escolhas mais conscientes, se afastar de relações que não te fazem bem e se abrir para uma experiência afetiva mais leve e verdadeira. Entender os padrões do passado é uma forma de se libertar no presente, porque quando a gente se vê com clareza, a vida deixa de ser um repeteco e começa a ser um caminho novo, cheio de possibilidades. Cada vez que você escolhe quebrar um ciclo, você honra a sua história e cria uma nova chance de amar com muito mais liberdade. No fundo, tudo isso não é sobre repetir o que já foi, é sobre evoluir, é sobre usar o que já foi vivido para se tornar alguém mais consciente, mais inteiro, mais preparado para viver o amor de forma verdadeira. E isso é um presente que só quem desperta espiritualmente consegue perceber. O que as vidas passadas revelam? Se os padrões repetitivos mostram o que ainda não foi resolvido, as vidas passadas revelam de onde tudo isso começou. Elas influenciam mais do que a gente imagina, não apenas no amor, mas em laços familiares, em amizades ou até dificuldades que parecem sem explicação. A alma, ela carrega histórias que o corpo não lembra, mas que continuam vivas e ativas. Essas histórias do passado podem se manifestar como karma, que nada mais é do que a consciência de algo que foi feito em outra vida e que agora precisa ser compreendido e transformado. Mas nem sempre o karma vem como um castigo. Muitas vezes ele aparece como uma chance de cura, como um reencontro com alguém que ainda precisa de perdão ou de evolução ao seu lado. Outro ponto importante é que as vidas passadas também nos ajudam a entender por que algumas relações são tão fortes ou tão difíceis. Tem gente que você conhece e sente uma conexão instantânea, e outras pessoas parecem te despertar emoções que você nem entende. Tudo isso pode ser reflexo de algo que foi vivido antes. E quando você começa a perceber esses sinais, naturalmente surge a pergunta: o que eu estou trazendo comigo que ainda precisa ser resolvido? E é aí que a espiritualidade entra como guia. As entidades espirituais, elas conseguem acessar essas informações com clareza e mostrar o que realmente está por trás dos seus desafios ou das suas ligações afetivas. Através de uma consulta espiritual, você consegue respostas que não vêm apenas da razão. Você entende de onde vêm as suas dores, os seus medos e até as suas escolhas inconscientes. É um mergulho profundo na sua história espiritual e muitas vezes é esse olhar que falta para tudo começar a se encaixar. Se
se você sente que está carregando algo que não é só dessa vida, que tem algo mais te influenciando no amor ou em outras áreas, agende a sua consulta espiritual com o espiritualista Maicon Paiva no link que está na descrição do vídeo. Pode ser exatamente o que você precisa para entender e transformar o que vem se repetindo, tá bom? E se você quiser entender um pouquinho melhor o que é um amor de outras vidas, tem um vídeo aqui nos cards onde eu falo sobre isso. Clica para assistir e descobrir mais sinais e revelações que podem mudar a sua forma de viver o amor.